Bem, a gente vai começar uma visão geral aí do E-Social, né, sobre todo esse momento que a gente está vivendo já desde 2018. Então, aqui a minha fala é a gente dar uma visão de todo o conceito, dos objetivos e os prazos aí, o faseamento principalmente, que depois as meninas vão entrar nessa parte, que é a última fase aí do E-Social. Então, vou começar aqui falando aí desse processo aí do E-Social. Pode passar, meninas, por favor, do E-Social. Então, olha só, qual é a visão geral do E-Social? O E-Social, ele tem a visão geral de fazer o quê? Simplificar as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, na mesma modalidade dos demais SPEDs, o E-Social não deixa, faz parte desse processo. Então, ele contempla todas as nossas obrigações que a gente tem, que eram extremamente manuais, na modalidade aí de papel, e muita geração de informação manual, né? De deslocamento, inclusive, das pessoas. E hoje, com o E-Social, a gente não precisa mais ter essa situação. Então, a gente tem desde as mais simples, que é a própria carteira de trabalho, até o PPP, que é a última fase aí que a gente vai entrar, que foi postergada agora, né, que é essa fase aí da social. Bem, quem que está obrigado a social? Então as pessoas se perguntam, todo mundo é obrigado a social? Para a gente não falar de tipo de empresa, a gente simplificou da seguinte forma, toda pessoa física ou jurídica que contratar, né, prestador de serviço e que possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária e tributária. Todas essas pessoas que contratarem, né, alguém, eles são obrigados ao E-Social. E entram nelas todas as relações trabalhistas da empresa. Então o E-Social, ele contempla tudo que envolve a relação trabalhista. Bem, qual é o objetivo? O objetivo, apesar de muitos entenderem o contrário, e não é, o objetivo é realmente a simplificação. Mas, Carla, o E-Social não deveria tirar as outras obrigações? Ele tirou obrigações enviadas manualmente de forma separada. A questão também de arquivo manual que a gente tinha, né? Muito dentro das empresas, você tinha que guardar guias de GFIP aí por 35 anos por causa da aposentadoria, que é uma obrigação que ainda não está integrada. Inclusive, lá na portaria do site da Receita Federal fala que, em breve, a GFIP já entra nesse circuito, que eu acho que vai ser aí a parte que mais atrasou na social. Então, o objetivo da social é simplificar toda a prestação de informação que o empresário, que a pessoa física, porque tem área rural, ela é obrigada a fazer. Então, isso a gente reduz o quê? Burocracia. E essa situação, ela faz o quê? Reduz preenchimento de guias, formulários, declarações que todo mundo tinha que entregar e diversas declarações durante o ano. São muitas, gente. São mais de 60 que a gente tem que entregar durante o ano, se você considerar 12 meses, e o faseamento aí, ele veio exatamente para eliminar isso, né? Então, a gente não tem mais esse procedimento manual. A maior transparência, claro, para repasse desses dados, porque a administração federal tem uma facilidade muito maior de integração desses dados, de fiscalização e, claro, redução da sonegação. Então, a partir do momento que você integra todos os dados numa única base, eu tenho a facilidade muito maior de fiscalizar as empresas, e essa fiscalização, seguindo os mesmos moldes aí do SPED contábil, SPED fiscal, ela vai ser totalmente automática. Então, já vai sair de imediato todas as contribuições que você deixou de recolher, todas as inconsistências entre as próprias informações da social também já vão estar aí nesse modelo aí de integração e de informatização. O uso do sistema ele iniciou desde 2018, né, janeiro de 2018, por meio de etapas. E essas etapas elas foram detalhadas pela própria Receita Federal. E o importante é a gente falar que ela tem caráter declaratório, ou seja, a gente começa nesse momento a ter um instrumento hábil para exigência de tributos e encargos por parte do fisco. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente fala de declaratório, eu que sou contribuinte já estou declarando aquilo que eu tenho a obrigação de pagar, os procedimentos, como é o caso da SST, que tem que ser efetuados. Inclusive, só para título de exemplificação, ontem mesmo, nessa semana aí, eu recebi informação de já empresas falando de multa porque não entregou algumas obrigações já, meninas, da SST, e já comunicando ao cliente, ó, não foi entregue, não houve integração de dados, então as multas prováveis são essas. O governo disse que nesse primeiro momento não vai haver nenhuma multa, mas eu acho que a gente tem que pensar que foi falada a mesma coisa da GFIP negativa e, no entanto, foi cobrada as multas posteriormente. Então, a gente tem que se atentar a isso e é muito importante cumprir com essa obrigação dentro do prazo. E como que a gente, quais são as etapas, né? Essas etapas serão todas efetuadas por sistemas de informação,
que é o E-Social, tá? E por meio desse canal, todos os empreendedores vão comunicar ao governo. Com isso, a gente deixa de existir obrigações separadas, elas passam a ser unificadas. São em torno de 15 obrigações. MANAD, DIF, RAIS, CEFIP, GPS, CAGED, PPP e CAT. E aí, se a gente observar, a gente tem integrado Caixa Econômica, Receita Federal, Ministério do Trabalho e Previdência. Então, além da gente integrar a modalidade de gerar essa informação, a gente acaba a ter também um compartilhamento entre todos os órgãos da mesma informação, o que diferencia muito o modelo manual. Então, a gente teria o desaparecimento da GFIP, do CAGED, da RAIS, do livro de registro de empregados, da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, da comunicação de dispensa, da carteira de trabalho e previdência social, que, aproveitando, já tem o aplicativo da carteira de trabalho, que a gente consegue, inclusive, olhar, gente, para quem nunca testou, toda a sua relação de trabalho com o empregador, as férias, a rescisão, o período que você tirou, as verbas, tem tudo lá. Então, se vocês tiverem curiosidade, baixa o aplicativo que você consegue ter todas as suas informações. O PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, a DIF, DCTF, quadro de horário de trabalho, MANAD, folha de pagamento, guia de recolhimento do FGTS e a guia da Previdência Social, que essa, inclusive, já até saiu, que agora a gente está recolhendo na modalidade de DARF, para quem tem a DCTF Web. Então, vocês, parte delas já foram extintas, né? E estão totalmente integradas dentro do E-Social. Quais foram as fases, que eu acho que é uma situação que já aconteceu, mas é de muita importância para que a gente tenha esse conhecimento. A gente tem 4 fases no E-Social. A primeira, que foi o envio das informações de eventos, que são as tabelas, que já passou, foi lá atrás, né? A segunda fase, que é o envio de informações constantes dos eventos não periódicos. A terceira fase, que foram os eventos periódicos. E a quarta fase, que é a que as meninas vão falar hoje, que é a fase aí da segurança e medicina do trabalho. Que a gente sabia desde o início que seria a pior fase. Eu lembro que eu e a Aline falamos sobre isso, né? Lá atrás, em 2018, aqui mesmo no Sebrae, seria a pior fase porque ela não demanda não tão somente a integração de informações, mas como empresas diferentes prestando informações com responsabilidades diferentes. Você lembra, Aline? A gente ficava imaginando como que a gente vai integrar a segurança e a medicina do trabalho, que eu posso ter empresas diferentes só nesse item, para integrar com a folha de pagamento, que vai integrar aí dentro do E-Social. E chegou esse momento agora da gente entender como isso vai funcionar, no que tange aí as responsabilidades, as meninas vão falar muito bem sobre isso. Mas eu queria ressaltar, é muito importante para nós entender que não se foi criada nenhuma legislação nova no que tange ao tipo de obrigação do empregador, e sim a modalidade de envio dessas informações que foi alterada. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque quando vem algo novo, assim, de declaração, meu Deus, é mais uma obrigação. Isso mudou? Não, sempre foi assim. O que mudou é a forma de envio dessas informações, que é isso que a gente está tratando hoje aqui nessa live. Então, o grupo 1, a gente já falou sobre isso, mas eu vou só passar rapidamente. Isso tudo está no site da Receita Federal, lá no módulo da E-Social. Inclusive, essa informação está atualizada, eu confirmei, né? Foi a última portaria que saiu conjunta em 2021. Foi a primeira fase em 2018, né? Para as empresas aí que faturavam acima de 78 milhões. Então, ela tem todo o faseamento até a quarta fase, do mesmo modo que as outras empresas. Além de dividir em fases, o governo dividiu em grupos, porque empresas com faturamento maior têm estrutura teoricamente maior. Então, elas tinham condições, até para ser empresas testes, de se adaptar à nova realidade muito melhor do que uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, né? Do microempreendedor individual, de um empregador rural, né? Então, elas tinham uma condição muito melhor. Então, o governo dividiu o faseamento e dividiu também em grupos. Então, o primeiro grupo foi empresas com faturamento superior a 78 milhões, o segundo grupo foi empresas com faturamento no ano de 2016 de até 78 milhões, ou seja, né, de 78 milhões para baixo todo mundo. E o grupo 3, foram pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e sem fins lucrativos. O último grupo, claro, que é o grupo 3, aí é a pessoa física, produtor rural. Então, o governo tem ainda, que é um grupo, eu vou chamar de especial. Esse grupo especial, vou dizer que é os órgãos públicos. Na minha visão, eu sou contadora, né? Tem empresa como Kátia, né? Como as meninas aí que são consultoras também, a Aline. O serviço público, ele
tem uma dificuldade maior, não só por ser complexo como já é, mas por toda a questão pública de transparência, informação de dados, sistemas. Eles não têm a facilidade que nós, da área privada, temos de ter opções de sistemas, né? De você vir lá e simplesmente, não tá bom esse aqui, eu vou lá e altero para outro. Então, a área pública é a última, teve o prazo maior de adequação, que a última fase vai ser agora, 7 de 2022. Tudo isso aí está contido na portaria conjunta, que a última foi de 29 de junho do ano passado, está no site da Receita Federal, de modo bem claro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode acessar lá. Lá tem todo o faseamento, todos os grupos, para que a gente tenha uma clareza em que fase que a gente está e o que até analisar, gente, vocês que vão falar, o que as empresas deixaram de fazer. Eu acho muito importante como orientá-las a se adequar, né? E os riscos que elas correm por não ter efetuado dentro do prazo hábil. Bem, o último item que eu tenho para passar para vocês é um resumo. Todos aqueles grupos e os faseamentos estão aí. É uma tabelinha da própria Receita Federal, onde ela define pelos grupos e pelas fases. Então, aí a última fase é agora, 2022, né? Para que a gente tenha aí uma ciência que a gente já está nesse momento, inclusive o momento que começou aí em janeiro, tá? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço aí mais uma vez a parceria do Sebrae, do SESI, a disponibilidade da Kátia, Aline, Gabi, né, Kenny, e a gente está à disposição para poder aí contribuir no que for necessário. Obrigada.